Annabelle, a animação mais bizarra do Brasil. Feito pelo nosso mano Taki. Eu fiquei curioso porque ele fez o vídeo do Dango Balango, já faz um tempo, a gente assistiu aqui no canal. Se vocês estranharem a minha garganta, que eu tô, né, eu fiz as lives e deu uma desgastada na garganta, eu já não sou mais tão novo, né, então, perdão, e também vai que posso estar engripando, mas por enquanto eu me sinto bem, eu tô bem. Espero que vocês estejam bem, estejam aquecidos, porque mudou o tempo, também tá, né, uma friaca do caramba, então, espero que vocês fiquem bem, vamos lá ver aqui, Annabelle, a animação mais bizarra do Brasil. Tô curioso pra ver isso aqui, né? E vamos ver juntos. Lembrando o link na descrição pra vocês ir lá e ver. Se inscreve, ativa o sino, tem vídeo aqui. Segunda, quarta, sexta e sábado, tá? Vambora, vamos ver isso aqui. 3, 2, 1, foi. Animações bizarras. Você com certeza já acabou topando com alguma delas pela internet. O maior exemplo é Sprunk, né? Nossa, Sprunk foi um negócio. Eu nunca trouxe nada de Sprunk. Pretendo trazer um mini documentário a respeito, no canal principal, a respeito desse fenômeno aqui. Seja uma empregada lutando contra zumbis usando uma motosserra, um bicho verde com dedos esquisitos, os Salad sendo Fingers, brutalizados bom por demais. 2 minutos e meio por algum motivo, um Halloween muito estranho e bem... Não vi seja isso lá o aqui. que foi isso aqui. Isso aqui é o Walten Files. Isso aqui é bom demais. Esse nicho específico da internet Pô, esse aqui é o Pumpkin Rabbit. Isso aqui é bom demais. sempre foi repleto de coisas estranhas e sem sentido. Essa animação aqui. Essa aqui é curiosidade. Eu sei que ele não vai falar, mas curiosidade. Você sabia que o Scott Calton ajudou na produção desse bicho aqui? Que virou um meme? Mano, eu não sei explicar, cara. Algumas coisas da internet, né? Que ficou popular. O Scott Calton tava no meio, velho. O cara fala que o Core se mete em tudo, mas o Scott Calton também. Olha aqui, ó. Esse bicho aqui era o 3Dzão ferrado dele. Olha que coisa maravilhosa. Ele ajudou na produção. Ele não fez o modelo, ele ajudou na produção. Dando ideias, conversando e tudo mais, né? Mas que de alguma forma sempre acabavam despertando Don't o Hug Me, mesmo I'm Scared, muito sentimento, bom. o horror. E outra coisa que todas elas também sempre tiveram em comum é que a sua grande maioria sempre foram criadas por gringos. E esse fato sempre me deixou muito confuso. É verdade, porque não é né? possível que nenhum brasileiro já não tenha feito alguma animação. Tem, se chama Laces Games. É a... Qual é o nome dela? Meu Deus, qual é o nome dela? Não é Tundara. É o nosso... Não sei porque veio magia de Final Fantasy na minha cabeça. É Thunder... Eu esqueci o nome. Deixa eu pegar o nome dela agora pra fazer jus, né? Mas a Lace Games, pô. Lace Games é dela. Lace Games, até onde eu me lembro, é dela, sim. É a Ghost Tundra. Ghost Tundra, perdão. Ghost Tundra também fez a animação bizarra, que é Lace Games. É dela, é brasileira. Tá aí, ó. Temos um brasileiro no par. São bizonha por aí, ainda mais levando em consideração o país que a gente mora, né? E então isso me motivou muito a começar uma caçada por animações brasileiras esquisitas. E o meu foco de começo era só encontrar alguns projetos independentes bem na pegada que todo mundo já tá acostumado. Porém isso acabou mudando quando eu me deparei com essa imagem aqui. O desenho de uma garota sem os seus olhos segurando uma boneca. E apesar disso realmente parecer algum tipo de montagem mal feita que você veria em algum site de creepypasta dos anos 2000, eu decidi me aprofundar um pouco mais nela. E acabei descobrindo que não, isso aqui não era nenhuma montagem, aquilo realmente acontecia no desenho, junto com várias outras coisas estranhas, macabras e que deixavam a animação é boa, tá? Mas que bagulho bizarro. Bagulho bizarro aqui, ó. Junto com meu Deus, que bagulho bizarro. Tá lavando os esqueletos, né? Várias outras coisas estranhas, macabras e que deixavam todo o universo em volta dele muito, muito bizarro. E esse desenho tão bizarro que eu vou abordar no vídeo. O vazio do GTA San Andreas. É, galera, é vazio. Quando você para pra olhar aqui no pier, cara, não tem nada. Tô brincando. JJ é bom demais, maravilhoso. Ou senão é meio da escala nas ideias, né? Tô brincando. O vídeo de hoje ambos maravilhosos, tá? Eu só tô zoando. A galera me zoa também de mamar, de não sei o que, então eu tenho liberdade pra zoar também. Criada por Lancashire Mota e produzida pela Martinelli Filmes, a animação acompanhava a Annabelle, uma garota brasileira que morava no Rio Grande do Sul na década de 30. Algo que foi um pouquinho inusitado pra época do lançamento, mas que acabava combinando muito 2004? com a vibe dele. Pois Annabelle, apesar de ser um programa infantil, por algum motivo tinha um foco muito grande no terror.
É bem, pelo menos as suas duas primeiras versões, já que em 2010 um reboot foi lançado que praticamente acabou tirando todo o terror que a série tinha. E é exatamente por causa disso que eu só vou falar das versões clássicas mesmo, até porque é lá onde as coisas mais interessantes estão. Como por exemplo em 2004, quando a série ainda era composta apenas por pequenos curtas, nós encontramos a origem daquela imagem macabra, e ela pertence a esse curta chamado Os Olhos da Cara. E nele vemos a garota querendo comprar uma boneca, porém ela era faz muito sentido. cara, então a protagonista decide fazer um acordo bem peculiar com o vendedor. E que acordo que foi esse? Eu entendi o meme, entendi a analogia. É porque fala, quanto tá custando? Nossa, tá caro, tá os olhos da cara. Aí tira os olhos da cara. Da hora, entendi. Então, acho que o título do vídeo já deixa isso bem claro, né? É verdade. Mas valeu a pena. Sim, Então. ela trocou os olhos pela boneca e, mano, quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei incrédulo, já que foi muito do nada, ainda mais pra algo que supostamente era pra ser infantil. E quanto mais eu me aventurava nesses curtas, mais Vamos falar uma coisa. 2000 tinha muito desenho errado também, tá? Tinha muita coisa errada. Tinha o Bob Esponja mesmo, já colocava uns frames bizarrão assim, dos bagulho ultra realista, mas desde o começo já. E se pá, tá pegando influência, dá pra ver pelo traço, né? Dos desenhos ali também que puxa, tipo, Meninas Superpoderosas, que também tinha umas coisas, tipo... Tinha o Ele, mano, que era literal coisa ruim. Que mais? Tinha... as Meninas Superpoderosas também socavam os outros, arrancava dente, desmembrava as pessoas e tal, desmembrava monstro, né? Então, tinha o Coragem com o Covarde também, que é praticamente ali da mesma época. Que mais que tinha de coisa bizarra? Vaca e o Frango, também tinha umas coisas bizarras. Eu Sou o Máximo, mas acho que era mais tranquilo. Mas Vaca e o Frango, A Vida Moderna de Roku, Ren Stimpy, mais ou menos de 90 a 2000, cara. Então, dá pra ver de onde vem a base disso aqui. Da base assim, é uma coisa nova, não conhecia, mas dá pra ver as referências eles onde vem. ficavam estranhos, porém o ápice da esquisitice só veio mesmo em 2005, quando os curtas bobinhos deram lugar para episódios completos. E todos eles são até que Aí bem já teve uma legaisinhos, grana. porém eu quero dar mais destaque para 2 episódios específicos que marcaram bastante as pessoas que assistiram eles na época, ao ponto deles estarem cravados na memória de muita gente até hoje. Cara, acredito que eu também vi isso e faz muito tempo que eu estava tentando achar esse episódio específico. Parece que esse desenho marcou uma legião de criança, é louco. Man, eu já tive pesadelo de acordar chorando. Esse era o único episódio que eu lembrava. Daí, olhei aqui na Wikipedia e a descrição dos outros episódios são igualmente bizarras. O primeiro deles, a Caramba! Fome Noturna. Nele vemos a Annabelle fazendo um lanche no meio da noite, porém do nada Caramba, ela começa a sentir a um larica. calor muito forte, como se ainda estivesse de dia. E tudo fica ainda mais estranho quando ela percebe que os seus pais desapareceram. Mamãe! E por causa disso, a garota decide ir até a casa de sua avó atrás de respostas. Porém, chegando no local, ele também está completamente vazio. Bem, quase vazio. Já que quando a Annabelle decide dar uma olhada no porão dessa casa, ela encontra o corpo sem vida da sua avó. Sim, do nada. E é depois de fugir dali o mais rápido possível que ela percebe que não foram apenas seus pais que sumiram, mas sim a cidade inteira, já que o lugar tá completamente vazio. E descobrimos o motivo disso quando a garota tenta pedir ajuda pra polícia, pois quando ela entra na delegacia, a Annabelle acaba pisando em um líquido vermelho, e sim, isso era sangue. E ele parece ter algum tipo de consciência, já que a protagonista começa a ser perseguida por ele, assim gerando um mar de sangue com corpos flutuando pela cidade, corpos esses que pertencem aos moradores dela, pois de alguma forma todos eles estão sendo devorados pelas suas próprias casas. E é por isso que todos os lugares que a Annabelle tenta entrar estão cheios de esqueletos ou completamente manchados em vermelho, com nem mesmo a igreja escapando dessa brutalidade. Todas as formas de... Isso aí dá um analog horror dos bons, hein? Dá um analog horror dos bons, hein? Rapaz, do nada a cidade saiu devorando seus moradores, né? Mas os edifícios, as casas, olha aí, ó. Analog horror. Sei lá... It in the City.
sei lá. Tô brincando. Mas a ideia é muito boa, cara. Pô, 2005, o cara já pensando nos bagulho da hora desse, meu Vida Deus. que ela acaba encontrando são consumidas em segundos por essa entidade que está possuindo as construções. E a Que cada da minuto hora. que passa, o calor do lado de fora vai ficando cada vez Assim, da hora a ideia, tô falando, assustador e tal, mas pelo amor de Deus, você é, pelo amor de Deus, eu tô falando que, pô, é criativo, é isso que eu quero dizer. mais brutal, ao ponto de até derreter os postes de luz da cidade, o que acaba deixando a garota sem muitas opções, já que se ela ficar por mais tempo do lado de fora, ela vai perder a sua vida pelo calor, mas se ela procurar abrigo dentro de alguma construção, ela também não vai sobreviver por motivos bem óbvios. Mas apesar Sai do dessa fake, don't bizarrice starve. toda, isso aqui continua sendo um programa pro público mais jovem. Então a situação toda é resolvida com a protagonista acordando e percebendo que tudo aquilo foi apenas um pesadelo. Na bom. verdade, quase um pesadelo. Já que o episódio no final mostra que essa entidade realmente existe, mas meio que fica em aberto o que acontece depois disso. E cara, eu amo esse episódio, porque ele captura perfeitamente o medo do desconhecido. O vilão principal dele é uma entidade que consegue possuir construções e devorar qualquer coisa que ficar dentro delas por muito tempo. Se não me engano, o Trevor Henderson, eu fiz um vídeo já há um tempo de uma casa que você entrava nela e tinha o bicho que consumia as pessoas que entravam dentro dela. Não lembro agora o nome do bicho, mas na minha época de catalogar criaturas bizarras, né, tinha lá, quando eu fazia parte da Fundação SCP, a gente catalogava um monte de bicho, né, e aí tinha lá uma dessas criaturas lá e tal e tudo mais. Eu falo dos vídeos, tá? Tô fazendo os memes, mas enfim, vocês entenderam. E aparentemente ela também tem um certo controle sobre o clima da região, deixando ele extremamente quente, assim forçando as suas vítimas a terem que entrar nas casas. E tudo isso acabou me lembrando muito o filme Enigma de Outro Mundo, onde nele também temos uma entidade misteriosa. Sabia que Among Us é baseado nesse filme aqui? É bom demais, Enigma de Outro Mundo. Esse filmaço, gente. Tem um jogo também que é bom demais de Play 2. Já recomendo, viu? Só que em vez de construções, ela se disfarça perfeitamente de outros seres vivos pra conseguir devorar as suas vítimas. E sim, Exato. eu ainda tô falando de um desenho. E outra coisa muito interessante aqui é sua atmosfera. De começo, ela dá uma sensação de solidão muito grande, com cenários vazios e bem liminares até. Porém, essa vibe rapidamente dá lugar pra algo caótico e grotesco, com um mar de sangue e ossos perseguindo a garota pela cidade que está sendo lentamente extinta por essa criatura. E tipo, cara, a última vez que eu vi um mar de sangue perseguindo gente em uma animação foi em Hellsing. Hellsing, cara. Então foi muito estranho ver isso em um desenho que passava na Caramba, tá aqui, você puxou uma referência do Arco da Véia, mas eu ia puxar mais ainda outra referência, que eu acho que você não sabe, mas ó, gente, o anime que eu vou falar agora é mais 18. A última vez que eu vi um mar de corpo de sangue consumindo as coisas foi em Genocyber. É um anime dos anos 80. Passava na US Manga Corps do Brasil. Nossa, aí é referência... Gente, é um underground do underground do underground, tá ligado? É tipo assim, a ponta do iceberg que eu encontrei foi Akira e aí foi descendo, né? Aí vem Detonator Orgun, aí vem Genocyber. Aí é coisa velha demais, nossa. Eu gostaria de trazer uma lista desses animes bizarrão um dia. Nossa, é umas... Nickelodeon Brasil, mas só não é mais estranho do que o segundo episódio que eu vou falar aqui, o Ninho das Árpias. Já que nele vemos alguma coisa com asas pegando a Annabelle e a levando para o topo de uma montanha, local esse que, segundo a protagonista, tem um cheiro muito forte de carniça. Cheiro esse que vem dessas criaturas chamadas árpias, que são essas coisas com corpo de abutre e cabeça de ser humano. E se esses bichos escroto e medonhos já não fossem estranhos o suficiente, aqui no topo da montanha tem uma velha chocando um ovo, que segundo ela é o ovo real que dará a luz para a próxima rainha das árpias. E é aqui que tem a coisa que mais me traumatizou nesse episódio. Já que a Annabelle só foi raptada por essas coisas porque já fazem 60 anos que essa véia tá chocando esse ovo. E já que ela vai ser contratada pro Vasco em breve, elas precisavam de uma substituta para continuar o processo de chocamento.
E você não me ouviu errado, ela tá aqui há 60 anos. Ela foi raptada quando garota e tirada de sua família e conhecidos, que atualmente já devem estar todos mortos pela idade, por 6 décadas seguidas pra simplesmente chocar um ovo em uma montanha com cheiro de carniça. Mano, é muito analog horror das ideias, velho. É muito bagulho de analog horror essas coisas, mano. Que bizarro. Os caras do Brasil imaginando umas coisas bizarras, né? Enquanto ainda é forçada a se alimentar de comida podre pra conseguir sobreviver. E o que deixa isso mais absurdo é que no episódio esses urubu burro derruba a porcaria desse ovo do penhasco sem querer. Então, mano, essa véia teve a vida destruída por absolutamente nada. Toda essa desgraça que aconteceu na vida dela foi totalmente em vão. E sim, no final as duas conseguem escapar dali e voltar pra cidade, mas mesmo assim, cara, isso não é um final feliz. Já que isso aqui é uma sociedade inteira delas que provavelmente vem pegando pessoas desavisadas há séculos pra chocar a porcaria desse ovo. E como eu já disse, esse episódio não tem nada de explícito igual ao anterior. É só realmente o conceito em volta dele que não parece pertencer a um desenho que passava na TV Rá-Tim-Bum. Isso aqui tá mais pra um conto perdido dos irmãos Grimm do que qualquer outra coisa mesmo. Mas meio que isso é só um reflexo da sua época, já que antigamente existiam muitos programas pro público jovem que tinham coisas macabras demais pra sua proposta inicial. Dango balango que o diga, hein? E bem, apesar de ter outros episódios bem estranhos, esses são os únicos que eu acho que vale a pena comentar aqui. Coloca nos comentários se você já assistiu Annabelle quando mais novo e se essa animação te marcou de alguma forma. E coloca também se você lembra de algum outro programa esquisito que você via na sua infância. É sério, eu vou gostar muito de ler esses relatos. Então muito obrigado por ter me assistido até aqui e vejo vocês quando tiver com vontade de fazer outro vídeo. Ó, você esqueceu de Baldi Basics. Na verdade, o Baldi Basics é... Bom, uma coisa eu assisto esse vídeo aí depois também. Mas, pô, cara, que da hora. Da hora, eu não sabia esse negócio da Annabelle. Que da hora. Mansão Maluca do Professor Ambrósio. Não conheço esse desenho, mas ó, deixa eu dar uma olhada em que canal. Annabelle, desenho brasileiro, desenho infantil, tá aqui, ó. Onde passava isso aqui? Passou... e depois foi só a Annabelle em 2010. Passava... Ah, não. É que assim, a primeira temporada, né, que é daqueles desenhos bizarros, passava na Nickelodeon. Que nem eu já falei pra galera, os desenhos que eu consegui ver da Nickelodeon, ou passaram na Globo, passaram no SBT, passaram na TV Record. Não que tenha passado, mas era no canal aberto, é isso que eu quero dizer. Então eu não tinha canal a cabo, né? Eu morava no interior, morava em Garça, né? E, pô, o bagulho de canal a cabo era coisa de rico, né? Quem tinha Direct TV, Sky, essas coisas, né? Ou tinha antena parabólica. Antena parabólica já era um luxo lá no interior, né? Não tive essas coisas não, infelizmente. Aí tá aqui, ó. Realmente, passava na Nickelodeon. Aí depois foi passado na TV Cultura. Mas na TV Cultura, pelo que tá falando aqui, já é a versão censurada. Já é a versão de 2010, que até o Taki falou que já tinha sido censurado, já tava, né? Já tinha um teor totalmente diferente. Então faz sentido ter primeiro a versão mais dark, né? Vamos pôr assim, com uns negócios mais bizarros, que é que ele trouxe no vídeo aqui, que foi passado na Nick e tudo mais, e pega referência aos desenhos mais antigos. E aí tem também, né, depois o remake, pra ficar mais de boa, e passava na TV Rá-Tim-Bum, tá falando aqui, que aí era mais tranquilo, né? Tipo, já tiraram um monte de coisa mais bizarra, né? Aí depois teve, foi as Rapidinhas, que passava na Nickelodeon, aí depois teve a primeira temporada também na Nick, né, aí que é os episódios que ele tá falando, né, a Fome Noturna, Caixa dos Monstros, Invasão dos Olhos, aí depois em 2010, que foi pra TV Cultura, e aí depois não teve mais nada, né, não tem mais nada, e é isso. Bom, muito bom vídeo, vou deixar na descrição aí, né, tentei acrescentar o máximo que eu pude com as coisas que eu sei, com as coisas que eu pesquisei aqui. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, perdão pela voz, vou tentar dar uma maneirada, falar mais de boa, sem empolgar tanto. É isso, gente. Lembre-se do vazio da Annabelle. Deixa o gostei, tamo junto. E vão lá no canal do Taki pra ajudar ele a chegar a 100 mil. Obrigado, até a próxima.